Essa questão 10 da UFSC de 2010 é bem complicada mesmo. Principalmente a número 1 e a número 64, a primeira e a última. São diagramas, né? São gráficos da posição por tempo. A gente está vendo aqui que são todos de MRUV, de movimentos retilíneos uniformemente variados, parábolas. A número 1 diz: a velocidade média entre os instantes 0 e t' das curvas representadas nos gráficos é numericamente igual ao coeficiente angular da reta que passa pelos pontos que indicam as posições nesses dois instantes. Cara, bem matemática isso aqui. Então olha só, vamos fazer uma pequena revisão do que a gente aprendeu. Se tu tiver um gráfico de posição para o tempo, retilíneo, isso é um MRU, a velocidade é constante. A gente aqui tem um ângulo, né, pessoal? Você lembra? Esse ângulo aqui vamos chamar de alfa. Eu mostrei para vocês que a tangente deste ângulo alfa é a velocidade. A física chama isso de declividade, mas em matemática, como é que vocês chamam a tangente de um ângulo? Vocês chamam de A, coeficiente angular. Bom, aqui eu já deixei pronto para vocês um gráfico de posição para o tempo. Aí qual é a análise que a gente tem que fazer aqui? Bom, esse é um gráfico, né, uma parábola feliz, então a aceleração é positiva, ele está progredindo. Se tu pegar esses dois instantes aqui, ó, tá? E tu traçares uma reta tangente a esses dois pontos, não ficou muito bem aqui a tangente, mas tudo bem, vocês vão entender. Se tu fizer uma reta tangente nesses dois pontos, se tu pegar esse ângulo aqui, ó, tá vendo? Essa reta é tangente a esse ponto, tangente a esse ponto. A tangente deste ângulo será a velocidade média entre a posição 1 e a posição 2, entre o instante 1 e o instante 2. E isso aqui a matemática chama de coeficiente angular. Não decora, né? Por que a tangente desse ângulo vai ser a velocidade média? Porque se tu pensar, ó, aqui tu tem um triângulo retângulo, tá vendo? O que é isso aqui? O cateto oposto. Te lembra que este ângulo estar aqui é a mesma coisa que este ângulo estar aqui, né? O que é o cateto oposto aqui? Como tu tem duas posições, o teu cateto oposto vai ser o ΔD e o teu cateto adjacente aqui vai ser o ΔT, que eu não vou colocar aqui porque está poluído. Então a tangente é a velocidade média. Então, a número 1 tá certinho. Então, número 1 certo. Vamos dar uma limpada aqui para começar de novo, então. Para ter espaço. Então, a número 1 a gente acabou de ver que é correta. Número 2. O número 1 tá certo. Número 2. O movimento do corpo representado no diagrama D, Dinamarca, no intervalo entre 0 e t' é retilíneo uniformemente retardado. Bom, aqui o que a gente já pode fazer? Vamos usar no próprio gráfico aqui, ó. Diagrama D, 0 e t'. O que a gente sabe? Parábola triste. Parábola triste, a aceleração é negativa. Aceleração negativa. Ele está regredindo, tá vendo aqui, ó? Conforme o tempo passa, as posições estão diminuindo. Se ele está regredindo, a velocidade é negativa. O que acontece quando a velocidade é negativa e a aceleração é negativa? Sinais iguais, o movimento é acelerado. E aqui diz que o movimento é retardado. Portanto, a número 2 está errada. Número 2, então, é falsa. Então, número 1 correta, número 2 falsa. Número 4. No instante 0, o corpo cujo movimento é representado no diagrama C está na origem do referencial. Não. No instante 0, olha aqui, ó, no instante 0, o diagrama C está saindo de uma posição negativa e não do zero. Está partindo aqui de um ponto negativo. Então, o número 4 também é errado. Número 8. O movimento representado no diagrama B, no intervalo entre 0 e t', o corpo vai se aproximando da origem do referencial, entre 0 e t'. Tu vê, não é a partir de t'. O instante inicial ele está aqui, ó. Daqui até aqui, o que ele está fazendo? Daqui até aqui, as posições estão aumentando em módulo, né? Sei lá, ele está indo da posição menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Então ele está se afastando do referencial e não se aproximando do referencial. O referencial é o 0, que está aqui, ó, posição 0. Ele vai se aproximar do referencial a partir de t'. A partir de t' as posições vão começar a fazer menos 5, menos 4, menos 2, menos 1, 0. Então a número 8 também é incorreta. 16. O movimento representado no diagrama A velocidade inicial é nula. Bom, aqui tem uma coisa muito interessante. A gente aprendeu que a velocidade é nula na parábola, no vértice da parábola. E a gente observa que o A
está partindo do vértice. Então, nesse ponto aqui, a velocidade inicial vale 0. É verdade. Então, a número 16 é correta. A número 32. O movimento do corpo representado no diagrama B, no intervalo entre 0 e T' é retilíneo e uniformemente acelerado entre 0 e T'. B. Parábola feliz. Se a parábola é feliz, a aceleração é positiva. Só que de 0 a T', a gente já tinha visto anteriormente, aqui já está pintado, ele está regredindo, então a velocidade é negativa. Sinais opostos, o movimento é o movimento é retardado, e aqui diz que ele é acelerado. Então a 32, fora. E aí a 64 diz, o movimento representado no diagrama B poderia ser de um corpo lançado verticalmente para cima. Bom, essa questão eu considero bem difícil. Por quê? Tu estudou queda livre, pega um aluno bom, um aluno que estudou bastante, prestou bastante atenção nas aulas, isto é, todos vocês. Tu monta o gráfico da posição por tempo da queda livre. Como é que é o gráfico da posição por tempo da queda livre? Aqui nem vai ser posição, né? Vai ser altura por tempo. É uma parábola voltada para baixo. Por que é uma parábola voltada para baixo? Porque a gente considera a aceleração da gravidade negativa. Mas lembrem-se que eu já falei várias vezes para vocês que as convenções podem ser invertidas. Se tu pensar nesse diagrama B aqui, o diagrama B é igual ao diagrama aqui, só que ao contrário. O que está acontecendo daqui para cá? Ó? Tu partiu de uma determinada posição, de um determinado lugar, tu te afasta dessa posição que tu partiu e depois tu te aproxima de novo nessa posição que tu partiu. O que aconteceu aqui no vértice da parábola? Uma inversão de sentido, porque a velocidade vale 0. Então é claro que isso aqui pode ser um gráfico da queda livre. Isso aqui pode ser a subida e isso aqui pode ser a descida. Só que com a convenção invertida. Para realizar esse gráfico, tu vai ter que considerar a gravidade positiva. Isso pode ser feito? Pode. Mas que isso aqui pode ser o diagrama de um corpo lançado para cima? Pode. Então a 64 também está certo. Então corretas a 64, a 16 e a 1. Questão bem difícil, tá, pessoal? Bem difícil mesmo. Valeu!